Olá, meus queridos alunos, hoje nós vamos para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Sociologia, sua origem, o que é Sociologia, qual o objetivo da Sociologia. Eu sou o professor Jairo Luciano, da Escola Dr. Júlio de Carvalho, e nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula de Sociologia. Mas para iniciarmos nossa aula de Sociologia, nós temos primeiro que entender o que é Sociologia. Como surgiu a Sociologia? Como podemos descrever a Sociologia? Após a aulinha de hoje, eu gostaria que, caso surja alguma dúvida, vocês podem perguntar nos comentários. Eu irei estar respondendo cada um de vocês com carinho e atenção, viu? Por isso, se inscrevam no nosso canal para acompanhar nossas aulinhas diariamente no nosso canal do YouTube da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Vamos entender primeiro o que é Sociologia. Sociologia, ela é uma ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam culturais, sejam econômicos, religiosos. A Sociologia ela se ocupa basicamente de 5 elementos. Quais são, professor Jairo, esses 5 elementos? Nós temos a estrutura social, os grupos sociais, os papéis que o indivíduo ocupa em sociedade, e a Sociologia também ela pode ser considerada uma ferramenta de investigação. Professor Jairo, por que ferramenta de investigação? Porque também trabalha a nossa contemporaneidade, os trabalhos dos dias atuais. Por isso ela pode ser considerada uma ciência que estuda as relações sociais, que estuda os fatos sociais. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Professor, Sociologia, ela pode ser considerada uma ciência. Ela é uma ferramenta de investigação porque ela estuda os acontecimentos, os fatos contemporâneos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Sociologia e a história da Sociologia? A Sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Como nós podemos observar, a história da Sociologia, nós podemos destacar a Revolução Industrial, que significou algo mais do que a introdução da máquina a vapor. Ela representou o triunfo da indústria capitalista, que foi pouco a pouco concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas e as mentes sob o seu controle, convertendo grandes massas humanas em simples trabalhadores, despossuídos e explorados. Nós podemos destacar aí que teve origem devido à exploração do trabalho. E vamos conhecer um pouco também sobre a questão social, que é a estratificação social. É um conceito que envolve a classificação das pessoas em grupos com base em condições socioeconômicas comuns. Um conjunto relacional das desigualdades com as dimensões econômica, social, política e ideológica. Quando as diferenças levam a um status de poder ou privilégio de alguns grupos em detrimento de outros, isso é chamado de estratificação social. O surgimento da Sociologia, nós podemos destacar que já conversamos e vimos explicações anteriores que Sociologia é a ciência que propõe explicar a vida social, que nasceu de uma mudança radical da sociedade, resultando no surgimento do capitalismo. O século XVIII foi marcado por grandes transformações, exigindo do homem fazer da sociedade um novo objeto de estudo. Olha que interessante, essa situação foi gerada pelas revoluções industrial e francesa, que mudaram completamente o curso que a sociedade estava tomando na época. Nesse caso aí nós já podemos observar que no século XVIII ela foi marcada por grandes transformações. Outro pensador positivista, Durkheim, tornou-se um grande teórico desta nova ciência.
esforçando-se para emancipá-la como disciplina científica. Nós já podemos observar o seu grande esforço para emancipá-la como uma disciplina científica. Foi dentro desse contexto que surgiu a sociologia, ciência que, mesmo antes de ser considerada como tal, estimulou a reflexão da sociedade moderna, colocando como objeto de estudo a própria sociedade, tendo como os principais articuladores Auguste Comte e Durkheim. Nós podemos observar também que torna-se importante destacar que na Revolução Francesa há filósofos empenhados em transformar a sociedade, os iluministas que também objetivavam demonstrar a irracionalidade e as injustiças de algumas instituições, pregando a liberdade e a igualdade dos indivíduos. Nós podemos observar também que teve esse destaque na Revolução Francesa. Esse cenário leva à constituição de um estudo científico na sociedade. A sociologia no quadro das ciências humanas, nós podemos destacar aí que dentro desse quadro temos o aspecto diferenciador, estudo do indivíduo, o social, constituição de objeto sociológico, instituições como produto da atividade humana e uma ciência da sociedade. Olha que interessante, gente. Dentro da sociologia nós podemos observar esses aspectos. E sobre as origens históricas da sociedade também nós podemos destacar e temos que a sociologia ela é fruto das transformações econômicas, políticas e culturais, como vimos anteriormente, ocorridas no século XVIII, como as revoluções industrial e francesa. Essas revoluções provocaram mudanças significativas da vida em sociedade, como relação às suas formas passadas, baseadas principalmente nas tradições. A sociologia ela surge no século XIX como forma de entender essas mudanças e explicá-las. Daí, por isso, ser considerado uma ciência que estuda, uma ciência que investiga, uma ciência que nos torna conhecedor através da pesquisa. Vamos falar um pouco sobre o objeto da sociologia. Dentro do objeto da sociologia, nós podemos destacar Durkheim, em 1858, 1917, o objeto da sociologia são os fatos sociais como vimos anteriormente, isto é, as maneiras coletivas e reguladas de agir, sentir e pensar, impostas coercitivamente ao indivíduo pela sociedade. Segundo Durkheim, os fatos sociais apresentam 3 características interligadas. Nós podemos observar também, gente, que além dela ser considerada uma ferramenta de investigação, nós podemos também destacar a nossa contemporaneidade. Através dos estudos, podemos conhecer um pouco melhor sobre a sociologia e como nós vimos anteriormente também na questão social. A questão social, ela envolve a classificação de pessoas em grupos com base nas condições socioeconômicas comuns. É um conjunto relacional das desigualdades como as dimensões econômicas, social, política e ideológica. Quando as diferenças levam a um status de poder ou privilégio de alguns grupos em detrimento de outros, isto é chamado de estratificação social. Tem uma frase que eu levo para minha vida que o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Isso quer dizer que vivemos em um aprendizado constante, em pesquisas constantes. Para chegarmos a tal conhecimento, é sempre bom buscar dar o seu melhor, buscar fatos, estudar, para dentro das pesquisas você chegar a uma conclusão, para você chegar a um conhecimento. Tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram
um dia tentaram. Eu queria aqui agradecer a todos vocês por a atenção, por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Estou aqui à disposição de cada um de vocês. Fiquem à vontade, caso surjam dúvidas, perguntem. Estou à disposição para esclarecimentos e até a próxima aula. Um prazer estar com cada um de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço virtual a todos.